Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal, você que está chegando pela primeira vez. Boa semana a todos. Infelizmente tivemos mais uma derrota do Santos no final de semana, né? Não consegui comentar e fazer o pós-jogo para comentar um pouco sobre o que foi o jogo, só que aquilo que a gente conhece bem, né? Esse vídeo nem é para falar tanto da partida, e sim dos desdobramentos dela, né? O que vai acontecer aí na sequência do Santos, do trabalho do Dar Hellman, que agora está bastante questionado. Sobre o jogo foi aquilo que a gente já conhece bem, né? Um time do Santos totalmente desconcentrado no início da partida, sofrendo pressão do adversário, deixando seus espaços. Tomou um gol que, para mim, o primeiro gol foi falha do João Paulo. Acho que ele poderia ter saído melhor na bola, acabou tentando cortar um cruzamento ali, saiu do gol, deixou o gol aberto e o Wesley estava entrando no segundo pau ali para marcar o gol do Cruzeiro. O Wesley que entrou no decorrer do jogo, começou no banco e acabou decidindo a partida com 2 gols, né? Então, um gol do Santos logo no começo, que prejudica todo o andamento da equipe na partida. Depois disso, o Santos teve que sair para o jogo, teve que buscar empatar a partida e o Cruzeiro explorou bem os contra-ataques, né? O Santos teve chances de empatar antes do gol. O Mendonça teve uma grande chance, teve outras oportunidades de contra-ataque, não conseguiu aproveitar. Só que no início da segunda etapa, numa tabela ali entre Marcos Leonardo e Ângelo, os dois se entendem bem, tem esse ponto positivo. O Ângelo saiu na cara do gol e depois de muito tempo volta a marcar com a camisa do Santos. Ele que também saiu do banco de reservas para tentar mudar alguma coisa na partida e mudou, né? Empatou o jogo, só que aquilo que a gente já conhece também, o time do Santos que quando empata, logo depois que faz um gol, fica desconcentrado novamente, acomoda na partida. E é fato curioso, né? Porque a gente sabe que vai acontecer em determinados lances com o Santos, né? Teve um escanteio que não deu em nada, a zaga do Cruzeiro tirou e todos os jogadores do Santos, inclusive os zagueiros ali, o Messias, estava na área para cabecear. E aí a bola volta para o meio de campo com a posse do Cruzeiro tendo contra-ataque livre, sem os zagueiros do Santos, e o Messias volta dando um trote em câmera lenta. Os jogadores do Santos todos voltam em velocidade baixíssima ali, e era claro que ia sair o gol do Cruzeiro, né? Era questão de tempo ali até o Cruzeiro conseguir, na velocidade, ganhar, cruzar na área ou conseguir finalizar sozinho. Foi justamente o que aconteceu, né? Sem zagueiro nenhum para cortar o lance ali, a bola foi cruzada na área, o João Paulo falhou novamente, porque a bola iria para o segundo pau sem nenhum jogador do Cruzeiro para finalizar, um lance que não daria em nada. O João Paulo dá um tapa na bola para o meio da área para o Wesley, que acaba completando para o gol e fazendo 2-1 para o Cruzeiro, né? Já não é a primeira falha do João Paulo, da mesma forma já tomou gol antes por dar esse tapa para o meio da área sem ter ninguém no segundo pau, né? Então é coisa que ele precisa corrigir. Não é rotineiro, nosso goleiro falha 2 vezes no jogo, geralmente ao contrário, ele acaba salvando o Santos e proporcionando pontos que geralmente a equipe não conseguiria, mas nesse jogo ele falhou para mim nos 2 lances. Isso acabou interferindo bastante no resultado final, mas é claro, muito culpa também do sistema defensivo, que volta numa lentidão absurda, que não fecha os espaços, que deixa contra-ataque livre, que faz um gol, consegue um empate num jogo dificílimo, depois toma. Coisas que a gente já conhece, né? Um time do Santos que não tem muito como confiar para essa temporada, né? Torcer aí para que tenha 4 equipes piores do que o Santos. Eu li esse comentário e é a verdade, né? Nesse momento, o América Mineiro perdeu na rodada mais um jogo de virada para o Cuiabá, não tem nenhum ponto conquistado. O Curitiba também tem 1 ponto só na competição. E tem times, inclusive, com elencos melhores do que o Santos nesse momento, Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, que estão abaixo do Santos na tabela. Esses times, eu acho que natural deles é subir na classificação, como tem elencos melhores, não vão ficar por muito tempo. E aí o Santos, por enquanto, na minha conta, tem 2 times abaixo dele, de fato, que é Curitiba e América Mineiro nesse momento. América Mineiro, para mim, nem é time para ser último colocado do Campeonato Brasileiro. Todos eles têm chance de se recuperar, inclusive o Santos, mas é complicado você achar equipes que jogam espaçados, que têm os mesmos defeitos, que têm as mesmas falhas do que o Santos. É realmente complicado. Talvez tem 2 ou 3 equipes piores que o Santos nesse Campeonato Brasileiro. E isso deixa a gente preocupado, e eu queria entrar agora no tema desse vídeo, que é justamente a sequência do Dar Hellman, né? Para mim é um treinador que não deu certo, é um treinador que ele não consegue ter visão do que acontece no campo. As entrevistas, as coletivas dele depois da partida mostram isso, sempre tá vendo evolução onde não tem.
não consegue enxergar as falhas, a equipe joga terrivelmente mal e ele fala que melhorou, que jogou bem. Então, um treinador que, para mim, ou ele quer motivar muito, não quer abaixar a confiança dos seus jogadores, ou ele não enxerga nada do que está acontecendo no campo, né? E a segunda opção, é a mais provável, né? Porque ele não consegue corrigir os erros do Santos. Os erros defensivos que tinham parado voltaram a acontecer e o Santos está voltando a tomar muitos gols. Ofensivamente, é uma equipe que cria pouco também, tem muita dificuldade para criar. Parece que quando tem chances de gol é na marra, é porque vai para o desespero, para o campo de ataque, não tem transição do meio campo com o ataque, não tem muitos jogadores pisando na área para finalizar, a bola parada do Santos ainda gera muita desconfiança. Então, eu acho que é o seguinte, o Odair Hellmann vai acabar caindo em algum momento dessa temporada. Agora foi a segunda derrota consecutiva, perdendo a Sul-Americana e perdeu agora no Campeonato Brasileiro. Em algum momento ele vai cair, porque seu trabalho não é bom. Foi eliminado do Paulista, não classificou para as quartas, está quase eliminado da Sul-Americana, né? Ou com pouca chance de classificar em primeiro. Se classificar para os playoffs vai ser em segundo, aí vai pegar um adversário difícil da Libertadores. Então o trabalho que não está evoluindo. Para mim, cedo ou tarde ele vai cair, só que aí entra outra coisa, né? Já passaram muitos treinadores pelo Santos, já passou Ariel Roland, já passou Diniz, já passou Cuca, já passou... É difícil até lembrar de todos que já passaram. Lisca, foram muitos nomes que o Santos teve, acho que foram 6, 7 treinadores desde a saída, acho que do Cuca lá em 2020. E nada mudou, nada aconteceu depois dessas trocas, né? O Santos não evoluiu como elenco porque não tem esse elenco, não tem. Os jogadores precisam ser cobrados. Passaram já 6, 7 treinadores gringos, brasileiros, e nenhum conseguiu dar um padrão de jogo para essa equipe, fazer essa equipe evoluir. E a gente começa a se questionar, é só o treinador que não é qualificado ou tem que botar na conta dos jogadores também que não tem qualidade? Os jogadores do Santos, o elenco do Santos não tem qualidade. Melhora, piora em algumas posições, melhora em outros, mas não tem qualidade. Então não adianta trocar, para mim pode trocar mais 20 vezes de técnico, com esse elenco aí vai ficar sempre nessa, meio de tabela, sofrendo para não cair em Campeonato Paulista, sofrendo para não cair em Libertadores, caindo em todas as competições de mata-mata. Agora a equipe vai enfrentar o Bahia na Copa do Brasil, mas pode cair também. Então acho que cedo ou tarde o Odair vai cair. Pode ser que o Santos não venceu o Bahia no meio de semana, ele seja demitido, mas sinceramente eu não vejo boa perspectiva nisso, porque já passaram vários e vários, tá até difícil decorar, lembrar todos esses nomes que já passaram pelo Santos de 2, 3 anos para cá, mas nada mudou e para mim nada vai mudar em relação a esse time enquanto continuar esse elenco. Então, enquanto não tiver investimento pesado no time, e o Rueda não vai fazer esse investimento, o Santos não tem dinheiro, ele já deixou claro. O scout do Santos, para mim, é ruim também, não busca jogadores capacitados, fica sempre naquela rodinha de jogadores que o Santos já teve no passado, que já deram certo em algum momento. Vide Lucas Lima, Alisson e outros. É sempre aquela meia dúzia, Diego Pituca, Jean Lucas, jogadores que já passaram pelo Santos e deram certo em algum momento. Não tem um trabalho fora disso e é muito complicado. O Santos não reforçar nesse meio de ano aí, se não reforçar em junho, julho, vai ficar complicado, a gente vai ter que ficar na torcida e não vai ter o que fazer, vai ser torcer para chegar dos 45 pontos na raça de qualquer jeito, porque é complicado, né? Ainda mais agora sem Marcos Leonardo, vai se apresentar a seleção sub-20, vai perder 10 jogos aí do Santos na sequência, não temos centroavante reserva, porque não teve planejamento, o Santos dispensou Juan, dispensou Raniel, que também não eram grandes atacantes, mas não tinha reposição, contratou o Bruno Mezenga, que não joga, o David tem 17 anos, a gente não sabe quem vai ser nosso centroavante. Eu vi hoje uma notícia que o Lucas Barbosa pode ser improvisado centroavante, é para acabar, né? Aí realmente, se ele improvisar o Lucas Barbosa, deixar os centroavantes que tem à disposição fora, aí realmente não tem como defender o trabalho dele, que eu acho que é ruim, e cedo ou tarde acho que o Odair cai durante essa temporada. Só que cai e as coisas não vão mudar, porque o elenco vai continuar o mesmo, os jogadores poucos são cobrados, e vamos falar a verdade, não é só sobre cobrança, né? Pouco eles se cobram também de um trabalho melhor, né? Parece que não ligam dentro de campo, na derrota, na vitória, parece que é o mesmo sentimento. Poucos do elenco a gente vê indignado com uma derrota, vê cobrando, vê xingando no meio do jogo, não. Parece que todos estão bem tranquilos quando o Santos perde.
E aquilo, né? No Campeonato Paulista a gente viu o jogador do Santos rindo no banco de reserva, né? Rindo com o time sendo eliminado, tomando 3 vitórias, tinha jogador do Santos rindo no banco. Eu acho que o sentimento de vários, pelo menos mais de 50% desse elenco é desse jeito, infelizmente, né? Então a perspectiva não é boa, mas quarta-feira tem jogo contra o Bahia e vamos ver o que dá aí em mais um jogo complicado do Santos na temporada. Tem que vencer o Bahia porque para mim é um adversário direto aí pelo meio de tabela, talvez um pouco mais para baixo, e também é uma prévia do que vai acontecer no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. Serão 3 jogos aí contra o Bahia, na sequência praticamente, né? Um pelo Campeonato Brasileiro, 2 pela Copa do Brasil. Esse jogo é uma prévia do que o Santos pode enfrentar dificuldade nos jogos da Copa do Brasil. Mas é isso, tem que focar no Campeonato Brasileiro, as Copas, se der certo ser campeão, se der certo avançar de fase, lucro, mas precisa se manter no Campeonato Brasileiro, sem muitas perspectivas de melhor. Galera, é isso, saindo qualquer informação do Santos, volto aqui para comentar com vocês, valeu e até o próximo vídeo.